Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. O clima nos bastidores do futebol brasileiro esquentou de vez com um rumor que caiu como bomba entre torcedores, dirigentes e comentaristas. John Arias, nome que marcou época recente no Fluminense, estaria muito próximo de fechar um acordo com o Flamengo. E quando eu digo próximo, é aquele tipo de conversa que corre solta em corredores, grupos de empresários e bastidores de negociações, onde ninguém confirma oficialmente, mas ninguém desmente com força suficiente. Arias, que hoje atua no Wolverhampton, surge como personagem central de uma possível história de traição esportiva. Daquelas que inflamam rivalidades, dividem opiniões e rendem assunto por meses. Para o torcedor tricolor, a simples menção do nome dele, ligado ao rival rubro-negro, soa como afronta direta, quase pessoal. Porque Arias não foi apenas mais um jogador de passagem. Ele foi símbolo de entrega, regularidade e protagonismo em momentos importantes. Agora, imaginar esse mesmo jogador vestindo vermelho e preto provoca sentimentos de incredulidade e revolta. Do outro lado, a torcida do Flamengo observa com aquele misto de ansiedade e provocação, enxergando na possível chegada um reforço técnico imediato e, ao mesmo tempo, uma vitória simbólica sobre um rival histórico. E assim começa a se desenhar uma narrativa que vai muito além de campo e bola, entrando no terreno delicado da lealdade, da ambição e do peso das escolhas na carreira de um atleta sul-americano que já provou não ter medo de desafios grandes. Nos bastidores, o que se comenta é que o Flamengo estaria monitorando Arias há bastante tempo, desde quando ele ainda brilhava com a camisa do Fluminense e mostrava uma regularidade rara no futebol brasileiro. Pessoas próximas à diretoria rubro-negra teriam ficado encantadas com a capacidade do colombiano de atuar aberto pelos lados, flutuar pelo meio e manter intensidade durante praticamente todo o jogo. Mesmo com a saída dele para o futebol inglês, o nome nunca teria sido totalmente riscado das listas internas do clube. A ideia seria aproveitar uma eventual insatisfação do jogador com o cenário europeu, seja por minutos em campo, adaptação ou projeto esportivo, para tentar um retorno impactante ao Brasil. E aí entra o elemento que mais pesa nessa história: o rival escolhido. Não é qualquer clube brasileiro, é justamente o Flamengo. Rival direto, clube que disputa títulos, atenção midiática e hegemonia nacional. Isso transforma uma simples transferência em um capítulo dramático, daqueles que parecem roteiro pronto para vídeos longos no YouTube, com thumbnails carregadas de emoção e palavras fortes. Para Arias, o dilema seria claro: seguir uma carreira guiada pela ambição esportiva e financeira ou preservar uma imagem construída com suor e identificação junto a uma torcida que o abraçou como ídolo recente. A especulação ganha ainda mais força quando se fala de projeto esportivo. O Flamengo, mesmo sem confirmar nada, é visto como um clube que oferece estrutura, elenco competitivo e vitrine constante. Para um jogador como Arias, que já mostrou personalidade forte e desejo de protagonismo, a possibilidade de ser peça importante em um time recheado de estrelas pode ser extremamente sedutora. Pessoas ligadas ao mercado comentam que o colombiano se vê em um momento decisivo da carreira, aquele ponto em que escolhas definem o legado. Voltar ao Brasil para jogar em alto nível, disputar títulos grandes e estar sempre sob os holofotes pode parecer um passo estratégico.
Só que esse mesmo passo vem carregado de um preço emocional altíssimo. A relação construída com o Fluminense não foi superficial. Envolveu títulos, atuações decisivas e uma conexão clara com a arquibancada. Por isso, a palavra traição aparece com tanta força nessa história, mesmo que, do ponto de vista profissional, o jogador tenha todo o direito de escolher o melhor caminho para si. No futebol, porém, a lógica fria dos contratos quase nunca convence o coração do torcedor, que enxerga tudo sob a lente da paixão e da rivalidade. Enquanto isso, no lado tricolor, o clima seria de incredulidade e ressentimento. Pessoas próximas ao clube comentam que a simples possibilidade de Arias vestir a camisa do Flamengo já gera desconforto interno, mesmo sem nenhuma confirmação oficial. Ex-dirigentes, ex-companheiros e até funcionários que conviveram com o colombiano teriam dificuldade em aceitar essa virada de roteiro. Para muitos, não se trata apenas de mudar de clube, mas de atravessar uma linha invisível que separa o aceitável do imperdoável no imaginário do torcedor. Esse tipo de transferência costuma deixar marcas profundas que permanecem mesmo anos depois da aposentadoria do atleta. O nome passa a ser lembrado com sentimentos mistos. E aquilo que antes era memória positiva se transforma em discussão amarga nas mesas de bar e nas redes sociais. E tudo isso sem que uma assinatura sequer tenha sido colocada no papel, o que mostra o poder de um rumor bem posicionado no futebol brasileiro. Arias, nesse cenário, vira quase um vilão antecipado de uma história que ainda pode nem se concretizar, mas que já provoca reações intensas. Do lado rubro-negro, o discurso seria bem diferente. Internamente, o Flamengo enxergaria a possível contratação como uma jogada ousada, capaz de elevar o nível técnico do elenco e, de quebra, mexer com o psicológico de um rival direto. Pessoas ligadas à diretoria comentam que esse tipo de movimento faz parte do jogo de gigantes, onde não existe espaço para sentimentalismo. O clube teria estrutura para absorver a pressão, lidar com a repercussão negativa inicial e, com o tempo, transformar Arias em mais um jogador abraçado pela torcida, desde que ele entregue desempenho dentro de campo. No Flamengo, a lógica costuma ser simples. Jogar bem, decidir jogos importantes e conquistar títulos resolve quase tudo. A história do clube está repleta de atletas que chegaram cercados de desconfiança e depois viraram ídolos. Isso alimenta a confiança de que, mesmo em um cenário de traição percebida, o tempo e o futebol podem reescrever narrativas. Para Arias, essa seria uma aposta arriscada, mas com potencial de retorno gigantesco, tanto esportivo quanto financeiro. E assim, a primeira parte dessa história se constrói em meio a rumores, especulações e sentimentos à flor da pele, sem qualquer confirmação oficial, mas com um impacto que já se espalha como fogo em palha seca. O nome de Arias, antes associado à raça e regularidade no Fluminense, agora surge ligado a uma possível reviravolta que mexe com estruturas emocionais do futebol carioca. Nada está assinado, nada foi anunciado, mas o simples fato de essa conversa existir já mostra como o mercado e as rivalidades transformam jogadores em personagens de novelas esportivas. O desfecho ainda é incerto. Mas a tensão já está instalada e o torcedor, como sempre, acompanha cada novo boato como se fosse um capítulo decisivo. Na segunda parte dessa especulação, o foco se volta ainda mais para o próprio Arias e para os bastidores silenciosos que cercam decisões desse tamanho.
Pessoas próximas ao jogador comentam que ele é extremamente racional quando o assunto é carreira, apesar da postura intensa dentro de campo. Arias teria consciência plena do impacto que uma possível ida ao Flamengo causaria, não apenas no Fluminense, mas em todo o cenário do futebol brasileiro. Ainda assim, o colombiano também seria alguém que valoriza desafios grandes e contextos competitivos, onde possa sentir que está brigando sempre no topo. O Wolverhampton, apesar de oferecer a experiência europeia, não teria conseguido entregar exatamente esse sentimento de protagonismo constante que Arias busca. E é aí que o Brasil volta ao radar como uma opção sedutora. Especialmente quando envolve um clube com ambição declarada e estrutura de primeiro nível. A escolha, nesse caso, não seria movida por provocação gratuita, mas por uma leitura fria de cenário, ainda que as consequências emocionais sejam inevitáveis. Outro ponto que alimenta os rumores é a questão financeira, sempre presente mesmo quando ninguém gosta de admitir. O Flamengo tem capacidade de montar propostas agressivas, tanto em salário quanto em premiações, algo que poucos clubes brasileiros conseguem fazer. Para um jogador sul-americano em plena maturidade técnica, garantir um contrato robusto pode significar segurança para o futuro e tranquilidade para a família. Pessoas do mercado comentam que esse fator pesa muito mais do que discursos de amor à camisa, principalmente em um ambiente profissional tão volátil quanto o futebol. Arias saberia que sua carreira não é eterna e que decisões precisam ser tomadas com pragmatismo. Ainda assim, aceitar uma proposta do Flamengo significaria assumir publicamente o papel de antagonista para uma torcida que o exaltou não faz tanto tempo. Esse conflito interno, segundo rumores, seria um dos pontos que mais fazem o jogador refletir, adiando qualquer movimento definitivo enquanto observa o cenário se desenrolar. O silêncio das partes envolvidas também contribui para aumentar a temperatura da especulação. Nem Flamengo, nem Arias, nem pessoas oficialmente ligadas ao Wolverhampton se manifestam de forma clara, o que deixa espaço para todo tipo de interpretação. No futebol, o silêncio raramente é neutro e costuma ser visto como combustível para boatos. Torcedores analisam cada curtida em rede social, cada aparição pública, cada declaração antiga fora de contexto, tentando montar um quebra-cabeça que faça sentido. E quanto mais o tempo passa sem uma negativa firme, mais a narrativa da traição ganha força. Programas esportivos, canais independentes e influenciadores debatem o tema como se fosse algo iminente, criando um clima de novela que prende a atenção do público. Arias, mesmo sem falar, já está no centro do palco, observando sua imagem ser discutida e reinterpretada a cada novo comentário. Dentro do Fluminense, o sentimento seria de alerta e proteção da própria identidade. Mesmo sem poder interferir diretamente em uma negociação que envolve outro clube e um jogador que já saiu, dirigentes e pessoas influentes ligadas ao tricolor demonstrariam incômodo com a possibilidade. Não por medo técnico apenas, mas pelo simbolismo. Ver um ex-protagonista reforçando o maior rival é algo que mexe com a autoestima institucional e com a relação do clube com sua torcida. Esse tipo de movimento costuma ser usado como exemplo negativo por anos, reforçando discursos de rivalidade e ressentimento. Ao mesmo tempo, existe a consciência de que o futebol moderno é movido por interesses e que antigas lealdades nem sempre resistem às novas dinâmicas do mercado. Ainda assim, a dor simbólica permanece e isso ajuda a explicar por que o rumor ganhou proporções tão grandes em tão pouco tempo.
Já no Flamengo, a possível chegada de Arias é tratada, nos bastidores, como uma oportunidade estratégica. O clube vê no colombiano um jogador pronto, adaptado ao futebol brasileiro e capaz de entregar resultado imediato. Diferente de apostas arriscadas, Arias seria um nome seguro, que chega sabendo o que é pressão e rivalidade. Essa característica agrada a quem pensa em elenco forte para decisões grandes. Além disso, a diretoria rubro-negra sabe que contratações desse tipo também têm impacto fora de campo, gerando engajamento, debates e atenção constante da mídia. Mesmo o discurso de traição, paradoxalmente, ajuda a manter o Flamengo no centro das discussões, algo que o clube historicamente sabe usar a seu favor. Para eles, o barulho faz parte do jogo. E administrar crises externas é quase uma especialidade construída ao longo dos anos. Por fim, o futuro de Arias segue em aberto, envolto em especulação, tensão e muita narrativa emocional. Nada está definido, mas tudo é discutido como se fosse inevitável. Essa é a força do rumor no futebol, capaz de transformar possibilidades em certezas emocionais antes mesmo de qualquer anúncio oficial. Arias pode, ou não, fechar com o Flamengo, mas o simples fato de seu nome estar ligado a essa possibilidade já muda a forma como ele é visto por muitos torcedores. Ídolo recente para uns, possível traidor para outros, profissional ambicioso para quem analisa de forma fria. O desfecho ainda virá, mas até lá, essa história segue rendendo debates intensos, vídeos longos e comentários apaixonados, provando mais uma vez que, no futebol, as escolhas fora de campo muitas vezes causam tanto impacto quanto qualquer atuação dentro das quatro linhas. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O debate em torno de Arias também levanta uma discussão mais ampla sobre identidade e pertencimento no futebol moderno, algo que mexe diretamente com o imaginário do torcedor. Muitos começam a se perguntar até que ponto ainda existe espaço para romantismo em um esporte cada vez mais guiado por contratos, projetos e cifras. Arias acaba virando símbolo desse conflito, mesmo sem dizer uma palavra. Para a parte do público, ele representa o jogador que honra a camisa, que cria laços e que deveria respeitar rivalidades históricas. Para outros, ele é apenas um profissional latino-americano tentando extrair o máximo possível de uma carreira curta e incerta. Esse choque de visões alimenta ainda mais a polêmica e faz com que qualquer detalhe ganhe proporções gigantescas. Um gesto antigo em campo, uma comemoração mais exaltada, uma entrevista passada elogiando a torcida tricolor. Tudo é resgatado como argumento contra a possível ida ao Flamengo. Ao mesmo tempo, torcedores rubro-negros passam a reinterpretar essas mesmas cenas como prova de personalidade forte, de entrega e de competitividade, características valorizadas no clube. Assim, Arias deixa de ser apenas um jogador e passa a ser um personagem, moldado conforme a lente emocional de quem observa. Algo muito comum em rumores desse tamanho. Outro elemento que torna essa história ainda mais quente é o impacto no vestiário e no ambiente interno de qualquer clube envolvido. Caso o rumor avance, comenta-se que a chegada de Arias ao Flamengo exigiria um trabalho forte de gestão de grupo, justamente pelo histórico recente com o rival. Alguns jogadores atuais do elenco rubro-negro já enfrentaram o colombiano em clássicos carregados de tensão e sabem exatamente o peso simbólico dessa rivalidade. A integração de um atleta com esse passado exigiria maturidade,
diálogo e, principalmente, desempenho em campo. No futebol, a bola costuma ser a juíza final, mas até ela começar a rolar, o clima pode ser pesado. Por outro lado, essa mesma pressão pode funcionar como combustível para um jogador experiente, acostumado a ambientes hostis. Pessoas próximas a Arias comentam que ele não foge de desafios emocionais e que, muitas vezes, rende ainda mais quando se sente questionado. Isso faz com que alguns enxerguem essa possível transferência não como um erro, mas como uma aposta ousada em um cenário de alta pressão. Enquanto isso, o torcedor acompanha tudo em estado de alerta permanente, consumindo cada novo rumor como se fosse uma confirmação iminente. Redes sociais viram tribunais, onde Arias é julgado, defendido ou atacado antes mesmo de qualquer decisão concreta. Essa antecipação emocional cria um desgaste que independe do desfecho final. Mesmo que nada se concretize, a semente da desconfiança já foi plantada. Para o Fluminense, fica a sensação de que antigos ídolos podem, a qualquer momento, cruzar a rua e vestir cores rivais. Para o Flamengo, permanece a imagem de clube poderoso, capaz de atrair nomes importantes, mesmo quando isso provoca terremotos emocionais no futebol local. E para Arias, resta o peso de carregar uma narrativa que talvez ele nunca tenha planejado, mas que agora o acompanha. Essa é a força de uma especulação bem colocada, que transforma possibilidades em debates profundos sobre caráter, ambição e paixão, mantendo o futebol brasileiro em constante ebulição mesmo longe do apito inicial. É isso. Família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.